Bom dia, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos mais uma escola bíblica dominical, dando sequência em nossos estudos acerca da antropologia bíblica. Importante ressaltar, né, como nós vimos aí nas aulas anteriores, há inúmeras antropologias e nós estamos aqui tentando desvendar aquilo que as escrituras dizem acerca do homem, não o que a sociedade irá dizer, as filosofias irão dizer. Então tem sido uma jornada que é muito interessante porque nós conseguimos comparar essas ideias, comparar esses conceitos bíblicos com todo o arcabouço de doutrinas da cristandade. Então, antes de iniciarmos, façamos uma oração, fechando nossos olhos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bondoso, gracioso, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos na Tua casa, buscando entender mais a Tua palavra, Deus. Não para que esse conhecimento nos faça orgulhosos de alguma forma, mas muito pelo contrário, que esse conhecimento venha nos tornar mais humildes, Pai, entendendo a nossa dependência de Ti, entendendo o quanto somos feitos para Ti, para glorificar e honrar o Teu santo nome, Pai. Por favor, coloque a Tua palavra, os Teus ensinamentos na nossa mente, no nosso coração. Ajuda a Tua igreja, Pai, nos faça evoluir, nos faça andar para frente, Senhor, em conhecimento. É isso que nós Te pedimos e agradecemos também, Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós conversamos anteriormente sobre várias questões acerca da antropologia bíblica, do estudo do homem, do significado da existência humana. Na aula anterior nós vimos uma série de passagens no Antigo e Novo Testamentos e conseguimos entender, né, que de fato o homem ele foi criado por Deus, criado não somente como uma criatura, né, mas como uma pessoa também, que cada um de nós possui essa característica, essa diferença que nós temos comparando com animais, com outros animais, que nesse conjunto grande da criação, o homem, e somente o homem, ele tem essas particularidades. Agora nós vamos entrar num tema que eu acredito que é o coração, é o centro de tudo aqui, que é a questão da imagem de Deus, ou da imago Dei. Então, durante algumas aulas nós vamos ver acerca desse tema, conversando, enfim, com diversas perspectivas aqui, e a nossa proposta hoje é justamente o Antigo Testamento. Ir lá para o Antigo Testamento, para as Escrituras, e buscar entender o que o Antigo Testamento nos fala acerca disso, acerca da imagem de Deus. Então, assim, de maneira bastante geral, né, nós temos 3 passagens principais no Antigo Testamento, todas elas em Gênesis, que falam acerca da imagem de Deus. Pelo menos dessa forma literal, de uma forma expressa, né? Nós temos Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 5, de 1 a 3 e Gênesis 9, 6. Há também um plus aqui que nós veremos no final, lá em Salmos 8, mas o importante é que nós iremos por cada uma dessas passagens tentando desvendar o que as próprias Escrituras estão dizendo acerca do homem como sendo imagem e semelhança de Deus. Não está funcionando aqui, mas eu acredito que acho que a janela ali que não está ativa. Obrigado, Martin. A gente colocou aqui nos slides, eles são basicamente o que as Escrituras estão dizendo. Se os irmãos quiserem ficar à vontade para abrir as Escrituras em Gênesis 1, a gente vai ver bastante coisa por ali, entre os versos 26, ali para frente, um pouco antes, né? Vai ajudar bastante na nossa troca aqui, nessa nossa conversa. Então a passagem diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Há uma série de questões aqui interessantes e nós vamos tentar destrinchar um pouco essa passagem para conseguir absorver um pouquinho de tudo aqui. Então, esse primeiro capítulo de Gênesis vai nos ensinar acerca da singularidade da criação do homem. Anteriormente, os versos 21, 24 e 25 ensinam que cada animal foi criado segundo a sua espécie. Vamos lá acompanhar. 21, 24 e 25 de Gênesis 1. E há sempre uma comparação entre um verso e outro de uma forma muito interessante. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais, marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 24 diz: disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, cada um dos animais vai sendo criado aqui, e nós vemos lá no verso 26, 27, a grande diferença, a grande singularidade da criação do homem. Porque primeiro Deus está colocando a criação desses animais de uma maneira, digamos assim, ex nihilo, como se chama em teologia, em filosofia, do nada, a partir do nada. O homem, porém, entra numa questão diferente. Façamos o homem à nossa imagem. Então aqui a gente já vê uma disparidade, uma diferença muito grande entre a criação dos animais e de outros seres em relação à criação do homem. O teólogo Herman Bavinck diz que o mundo inteiro é uma revelação de Deus, sendo um espelho de suas virtudes. Então, cada criatura é a seu modo e da sua própria maneira, da sua própria medida, a personificação de um pensamento divino. Mas entre todas essas criaturas, somente o homem é a imagem de Deus, a mais elevada e mais rica revelação de Deus e, portanto, cabeça e coroa de toda a criação. O primeiro ponto que nos chama a atenção aqui nessa nossa passagem é que o verbo principal ele está no plural, Façamos o homem à nossa imagem. Então isso indica por si só que a criação do homem difere de todo o restante da criação. Essa linguagem não é utilizada na criação dos outros animais. A gente não tem aqui um ensino claro acerca da doutrina da Trindade. Isso aí vai acontecer lá no Novo Testamento. Mas o que nós podemos pegar disso aqui? Deus trabalha de uma maneira que nós podemos inferir aqui um aspecto de pluralidade. Deus não está só criando o homem. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Deus, ele é mais que um. Nós sabemos que ele é três. Mas neste momento aqui, ressaltamos esse ponto. E outro ponto importante, nós vemos aqui no verso 26. Façamos o homem. Há aqui uma deliberação, há um conselho divino. Demonstra novamente essa ideia de singularidade na criação do homem. Porque esse tipo de conselho divino, esse tipo de ordem, não é mencionado com relação a nenhuma outra criatura. Somente em relação ao homem. E a palavra traduzida como homem aqui nesses versos é a palavra Adam. Essa palavra é empregada algumas vezes como nome próprio. Por exemplo, lá em Gênesis 5:1,
Este é o livro da genealogia de Adão, que se traduz como Adão, e a palavra ali é Adam. A palavra hebraica Adam, ela pode significar homem no sentido genérico também, ser humano. Ou seja, não homem em distinção de mulher, mas homem em distinção de outras criaturas não humanas, né? Então, nesse sentido, a palavra é usada aqui em Gênesis 1, 26, 27. E as bênçãos descritas ali no verso 28, né, a gente vê, ó, Deus nos abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, e por aí vai. Esse tipo de bênção também é uma questão singular acerca da criação do homem. Não tem nenhum tipo de palavra neste sentido quando Deus cria os outros aspectos da nossa realidade. Então, uma coisa vai apontando para a outra, né? Então, entendendo que essa palavra se refere a todo o gênero humano, se refere a homem de uma maneira geral, como ser humano, o verso 26 e 27 nos mostram que Deus criou o homem e a mulher de quem toda a humanidade descende. Então, todos nós somos descendentes desse homem e dessa mulher criados nesta oportunidade. E agora, eu acredito que a questão principal nessa passagem aqui os vocábulos principais, né? Imagem e semelhança. Isso é um tema que tem bastante divergência entre os teólogos, entre os estudiosos, mas a gente vai tentar entender um pouco melhor o que cada uma dessas palavras significa. A palavra imagem, ela é traduzida como imagem, é tselem, e a palavra semelhança é demut. Algumas traduções bíblicas vão inserir ali, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, traduzem assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como se essas palavras fossem de alguma maneira bastante diferentes a ponto de serem colocadas dessa maneira separadamente, dando impressão, né, que imagem e semelhança seriam coisas bem diferentes. Só que o texto hebraico deixa claro que não há diferença grande entre essas palavras, né? Então, conforme a nossa semelhança é simplesmente uma maneira diferente de dizer a nossa imagem. Tem outras passagens em Gênesis que vão confirmar essa interpretação. Em Gênesis 1:26 as palavras são usadas, né? Como a gente vê aqui. Em 1:27 somente imagem é usada. Lá em Gênesis 5:3 as duas palavras são usadas novamente, mas numa ordem inversa. A sua semelhança conforme a sua imagem é dito lá. Em Gênesis 9:6 aparece somente a palavra imagem. Então, assim, a gente entende que se essas palavras quisessem descrever aspectos diferentes acerca do ser humano, elas não seriam usadas dessa maneira, quase que indistintamente, né? Só que, embora elas sejam usadas dessa forma, quase como sinônimas, tem uma diferença muito interessante aqui, com um significado especial. A palavra hebraica para imagem, tselem, ela é derivada de uma raiz que significa esculpir ou cortar. Então a gente pode, fazendo a interpretação aqui com base nesse verso, né, descrever a figura esculpida de um animal ou de uma pessoa. Né? Aplicando aqui, a palavra tselem indica que o homem reflete a imagem de Deus, ou seja, ele é uma representação de Deus. Já outra palavra, a palavra hebraica para semelhança, demut, vem de uma raiz que significa ser igual. Então a gente poderia dizer que a palavra demut em Gênesis 1 indica que a imagem é também semelhança, ou seja, uma imagem semelhante a nós. Como o texto vai nos mostrar. Então, essas duas imagens juntas, essas duas palavras juntas, melhor dizendo, elas nos mostram que o homem ele é uma representação de Deus, que ele é semelhante a Deus em certos aspectos, né? Então, esses aspectos em que o homem se assemelha a Deus, eles não são explicitamente afirmados ou colocados nesse momento. Mas há algumas coisas implícitas.
Por exemplo, a gente pega o texto de Gênesis 1, 26 e vê a questão do domínio sobre os animais e sobre a terra. E esse é um aspecto da imagem de Deus. Ao exercer esse tipo de domínio, o homem está se assemelhando a Deus. Porque Deus é soberano, Ele domina sobre todas as coisas. E o mesmo Deus que nos cria e cria todas essas coisas, Ele diz ao homem: domine sobre os animais, governe sobre essa terra, né? E há aí o famoso mandato cultural que nós temos, veremos mais adiante. Então o homem acaba por se assemelhar a Deus nestes pontos. Não que o homem seja um Deus, ou seja igual a Deus, obviamente. Mas de fato nós temos essa perspectiva de olharmos para o nosso Criador e nos espelharmos nele, aqui no domínio da realidade deste mundo. Um outro aspecto da imagem de Deus nós podemos inferir aqui no verso 27. No fato do homem ter sido criado homem e mulher, o ser humano ter sido criado homem e mulher. Deus é espírito, então a gente não pode concluir a semelhança com Deus de maneira física, tanto em relação a homens quanto a mulheres, né? Mas essa semelhança tem que ser encontrada no fato de que o homem ele não vive só, ele precisa do companheirismo da mulher, né? A pessoa humana é um ser social, a mulher complementa o homem e o homem complementa a mulher, ou seja, os seres humanos, eles refletem Deus, e Deus por si só ele não existe como um ser solitário. Nós vimos antes ali, né? Essa ideia, essa noção, ainda que arcaica, estamos aqui no início das Escrituras, e que nos mostra que Deus ele não é um só. Ele pode ser um só, é um paradoxo, né? Ele é um só, mas ao mesmo tempo ele é três. E essas ideias se desenvolvem mais lá para frente. Então o que a gente pode pegar disso aqui? Essa comunhão, esse tipo de relacionamento faz parte de Deus. E nós também temos que pensar sobre essa perspectiva quando olhamos para nossos pares, quando olhamos para nossas relações, sejam relações de marido e mulher, ou seja, de irmãos, né? O fato é, sozinhos nós não vivemos. No verso 28, nos é mostrado que Deus abençoa os homens, eles dão um mandato, né? Novamente, como falamos. Então, novamente aqui os homens se assemelham a Deus por serem pessoas, por serem responsáveis, aos quais Deus pode se dirigir, né? E interessante isso, nessa questão da responsabilidade. Deus pode cobrar do homem o que ele faz com a criação. Deus é o Criador de todas as coisas e entrega isso para o homem, para que o homem cuide de toda essa realidade criada, que exerça esse domínio de forma diligente, e o próprio Deus pode cobrar do homem acerca disso. Nós vemos lá no verso 26, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa mesma ordem aqui, ela é melhor elaborada lá em Gênesis 2, 18 a 24. Vamos passar rapidamente, só para a gente ter uma noção do que as Escrituras dizem. Aqui é feita a instituição do casamento. Então, Deus forma a mulher, cria a mulher a partir do homem, né, e dá um destino a isso. Acredito que no verso 23 aqui é interessante. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E daí aqui fala acerca do homem se juntando com a mulher, instituindo um casamento, um relacionamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque eles, a partir dali, teriam um relacionamento, eles teriam esse tipo de relacionamento perante Deus também. Então, ao dar a bênção ao homem, Deus promete torná-los aptos a se propagarem, gerarem filhos, que encherão a terra. Também promete dar-lhes a capacidade para subjugarem a terra e para terem domínio sobre os animais e também sobre a própria terra. Embora essas palavras sejam chamadas de bênção, elas também contêm esse mandamento ou mandato, mais uma vez. O mandato cultural, a ordem de que o homem governe a terra
para Deus e desenvolva uma cultura que glorifique a Deus. Esse tema ele é bastante abrangente, né? A gente poderia fazer uma aula somente sobre isso. Mas a ideia é, basicamente, né? Se as coisas foram criadas por Deus, e nós vemos aqui em Gênesis 1 que essas coisas, o homem encontra legitimidade para explorá-las, para exercer domínio sobre elas, para governar sobre elas, há de fato um mandato aqui de que o homem faça isso. Não há uma opção para que o homem, de alguma maneira, escolha se ele irá fazer isso. É por isso que o mundo se desenvolve, é por isso que as inovações vêm aí, que as coisas acontecem no mundo. E antigamente isso aqui era um terreno baldio, certamente, mas nós temos construções. O homem usa o conhecimento humano que é dado por Deus justamente para isso, para essas coisas, para glorificar e engrandecer o seu nome. Até mesmo o ímpio que o faz, usando dessas capacidades humanas, dessa graça comum, de alguma maneira ele irá glorificar a Deus. Porque nós sabemos que ele não faz isso a partir da capacidade própria dele, que surgiu do nada, que foi um acaso, né? Uma explosão criou as pessoas, criou todo tipo de vida a partir, enfim, de um processo que levou milhões de anos, e essa pessoa tem essa capacidade intelectual, cognitiva hoje, após tanto tempo, de executar coisas maravilhosas. Nós estamos vendo que Deus, ele nos capacita de alguma maneira. Se somos imagem e semelhança dele, é justamente por isso que a gente consegue ver o avanço das questões aí no nosso mundo. O verso 31 da nossa passagem aqui vai nos dizer algo importante. Considerando tudo que a gente viu até agora, tudo que nós dissemos, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então Deus se agradou do homem. Tudo quanto fizera é dito aqui. Portanto, até mesmo o homem. Então o homem, quando formado pelas mãos do Criador, ele não era corrupto, ele não era depravado, ele não era pecaminoso, seu estado era de integridade, de inocência, de santidade. Tudo que é mal, tudo que é pervertido, não faz parte da criação original do homem. Então, por ocasião de sua criação, o homem era muito bom. Isso nos ajuda a entender melhor a questão da queda, a doutrina do pecado original, a maneira como o homem, de maneira federal, ele assume sobre si esse pecado, e toda a geração, toda a posteridade, toda a descendência desse homem e dessa mulher se tornam pecadores. E também nos ajuda a enxergar outro ponto. O homem, sendo inicialmente bom, como é dito aqui, e tendo caído em pecado, sua natureza foi transformada por conta disso, não absolutamente, não completamente. O sacrifício de Cristo e aquilo que temos por meio de Cristo ganha um significado muito melhor, muito mais importante aqui. Porque se o homem for mais ou menos bom, o sacrifício de Cristo, que torna o homem regenerado, que santifica o homem, que torna o santo em relacionamento com Deus novamente, tem um significado que, enfim, não é exatamente aquilo que as Escrituras estão tentando nos dizer. Importante entendermos isso, irmãos. Éramos totalmente bons, éramos santos, estávamos diante de Deus, agradando Deus. Né? Como dito aqui, Deus viu que tudo aquilo era bom, toda essa criação imaculada era boa. Mas o homem, caindo em pecado, mancha sua própria natureza. Não é Deus quem faz. O próprio homem mancha sua natureza, mas com Cristo nós temos paz com Deus, nós nos reconciliamos com Deus. Cristo é a ponte que nos liga a Deus novamente. É importante notarmos isso. A outra passagem que nós temos aqui em Gênesis, irmãos, Tá desligado, é por isso que não funciona. Obrigado, Martin. Agora foi. Desligado não funciona mesmo. Gênesis 5, 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão.
No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. A gente tem que primeiro uma recordação, né, de que Deus fez o homem à sua semelhança. Então aquelas palavras lá de Gênesis 1, 26, uma delas é utilizada aqui, que é a palavra semelhança, ou demut no original. E não há qualquer problema quanto a isso, né, visto que ambas podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente, como já vimos. Mas há uma coisa especial nessa passagem, porque a ordem cronológica dos fatos aqui nos mostra algo muito relevante. Essa afirmação aqui é feita de maneira posterior à queda, que ocorre lá no capítulo 3, né? Então, há de fato alguns que defendem que a queda alterou a totalidade da natureza humana, de forma que o homem perde a imagem de Deus assim que ele comete o pecado, não podendo mais ser portador dessa imagem. Não parece nos fazer sentido considerando esta passagem, né? Aqui retrata o homem possuindo a imagem de Deus, mesmo após o evento da queda. Tudo bem, a gente pode considerar que a imagem de Deus manchada em certo sentido, inclusive falamos isso na última aula, né? Então, de certa forma, a nossa natureza ficou sim manchada, mas nós jamais poderemos afirmar que essa semelhança com Deus desapareceu por completo. Pelo menos não sob uma perspectiva bíblica. Há inúmeros teólogos que vão defender que o homem perde totalmente a imagem de Deus e que ele a recupera com Cristo. Ainda há outras variações que eu acho que nem vem ao caso. Nós acreditamos que as Escrituras nos mostram o caminho completo dessa trajetória humana, que é basicamente, né, recapitulando, o homem ele é formado com a imagem de Deus, a semelhança de seu Criador. O pecado transforma sua natureza de maneira radical, mas não absoluta. O homem continua portando essa imagem de Deus, que é o que capacita aquilo de bom que ele faz em sua vida, que faz no mundo, por meio da graça comum do Senhor. E essa imagem de Deus, ela é restaurada ali em Cristo. É um processo pelo qual o homem passa, e na eternidade, novamente, nós seremos perfeitos. Talvez na eternidade nós iremos ouvir novamente o que Deus falou naquele verso 31. E viu Deus que era bom, né? No sentido de que a bondade, sob a perspectiva divina, é uma bondade diferente do que nós imaginamos. A bondade para nós, ela é aquilo que é bom aos nossos olhos, considerando aquilo que a gente entende como sendo certo, correto, justo. Mas se Deus está falando que algo é bom, é totalmente diferente, mais profundo. Porque Ele é a própria bondade. A bondade faz parte de sua natureza. Então, realmente, é uma questão muito profunda. É muito interessante olharmos isso aqui. E nós falamos, desde o início, né, que começamos a estudar antropologia, como a antropologia ela é prática para a nossa vida cristã. Ela nos ajuda a enxergarmos as questões de uma maneira um pouco mais profunda, entendendo quem nós somos, entendendo a natureza humana. Nós veremos aqui mais à frente outro ponto importante, você olhar para o outro, ter essa perspectiva de reciprocidade, de empatia, sabendo que o outro também é imagem de Deus, mesmo que ele seja um bandido, mesmo que ele seja um assassino. É difícil entender essas questões, ou conjugar na nossa mente humana, na nossa perspectiva humana limitada. Mas de fato é importante. Na nossa passagem aqui voltando, no verso 3 nós vemos que Adão tornou-se pai de um filho à sua semelhança, segundo a sua imagem. Aqui estão as palavras usadas invertidamente lá em comparação com o nosso verso anterior, né? Mas uma prova de que imagem e semelhança são usadas como sinônimos aqui nas Escrituras. Mas o que nos impressiona aqui é o fato de que Adão tornou-se o pai de um filho, a sua semelhança conforme a sua própria imagem. Mas se Adão era ainda portador da imagem de Deus,
nós podemos inferir que Sete, seu filho, era também um portador da imagem de Deus. Né? E a Bíblia ensina que a natureza de Adão foi corrompida e poluída pela queda. Então nós podemos novamente, né, inferir que Adão transmitiu essa corrupção e essa poluição para seu filho e para toda a descendência. Né? Então, novamente aqui, não há qualquer sugestão de que a imagem de Deus tenha sido perdida. O que nós enxergamos é isso: a imagem de Deus permanece no homem de maneira limitada, e essa corrupção, essa depravação decorrente da queda também está em nossa natureza, em toda a descendência de Adão. Nossa outra passagem, Gênesis 9:6. E aqui é dito: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui é a nossa última passagem que fala explicitamente acerca da imagem de Deus no Antigo Testamento. E a gente precisa contextualizar um pouquinho aqui. As águas do dilúvio haviam baixado, Noé e sua família tinham deixado a arca, e Noé construiu um altar e levou alguns sacrifícios, algumas ofertas ao Senhor. E o Senhor lhe promete que jamais amaldiçoaria a terra outra vez por conta da maldade do homem, por conta da atitude humana, e que preservaria a terra, a fim de realizar o seu propósito redentor em favor da humanidade. Isso aí tudo é descrito lá em Gênesis 8, 20 a 22, por ali. Os primeiros 7 versículos ali do capítulo 9 contêm as ordenanças que Deus em seguida institui a fim de preservar a terra e seus habitantes. Então, o verso 1 repete o mandamento para se multiplicarem e encherem a terra. O verso 2 diz que os animais terão medo dos seres humanos. No verso 3, o homem recebe permissão explícita para comer a carne dos animais. Mas comer a carne com sangue nela é proibido, como dito no verso 4. E por fim, a gente entra aqui no contexto da nossa passagem. Verso 5 estabelece que Deus requererá o sangue da vida de cada animal que mata um homem e de cada homem que mata outro homem. Então eis o contexto desse verso 6. O que foi dito então no verso 5 sobre animais e sobre homens é dito agora especificamente sobre homem. Né? Quem quer, isto é, qualquer homem que derrame o sangue do homem deve ser executado. Requererei a vida do homem. Essas palavras, elas não dizem como se daria esse tipo de execução. Não dizem também quem iria executar esse tipo de coisa, esse tipo de penalidade. Mas a segunda metade do verso 6 dá razão para esse mandamento. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então a razão pela qual o assassinato que é descrito aqui é um crime tão hediondo que deve ser punido com a morte, é que o homem que foi assassinado, ele também é alguém que reflete a imagem de Deus. Era alguém semelhante a Deus e que representava a Deus, assumindo isso ou não. Então, quando alguém mata um ser humano, quando ocorre um assassinato, quando alguém tira a vida de uma pessoa, não somente tira a vida daquela pessoa, mas ofende o próprio Deus de maneira muito profunda, pois Deus está refletido na vida daquele indivíduo. Então, tocar na imagem de Deus é tocar no próprio Deus. Matar a imagem de Deus é fazer violência ao próprio Deus. Então, mais uma vez, irmãos, nos parece claro aqui que o homem, mesmo após a queda, continua sendo um portador da imagem de Deus. Os nossos primeiros pais caíram em pecado, isso já é dito lá no início de Gênesis. A nossa natureza humana se corrompe, e esse contexto claramente a gente consegue ver lá no verso 21 do capítulo 8. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Deus está falando
né, de maneira literal, que o homem tem essa natureza. Ele assume essa natureza com a queda. Entretanto, aqui em Gênesis 9:6, o assassinato é proibido porque o homem é feito à imagem de Deus. Isto é, ele ainda traz essa imagem. Então essa é a razão pela qual nenhum homem pode derramar sangue humano, visto que dentro da criação o homem tem um valor singular. O homem, mais uma vez, ele é diferente de todos os animais, de toda a criação. Logo, sendo um portador da imagem de Deus, é uma atrocidade, um pecado contra o próprio Senhor, contra o próprio Criador, aquele que deu fôlego ao homem. Assim, obviamente, nós não vamos entrar aqui em aspectos acerca da pena capital, da pena de morte. Há muitos desdobramentos aqui após isso, né? Considerando a lei mosaica, e não é objeto do nosso estudo. Mas o que é importante para nós observarmos aqui é isso, que todo assassinato fere a imagem de Deus. Todo assassinato é um pecado terrível contra o nosso próprio Senhor. Essas 3 passagens em Gênesis, elas são as que, de maneira literal, falam acerca da imagem de Deus, que nós demos uma olhada aqui rapidamente. Mas há ainda aqui um outro texto, que é Salmos, capítulo 8, se os irmãos puderem abrir lá, que ele também, apesar de não falar de maneira expressa acerca da imagem de Deus, ele vai descrever o modo, né, acerca da criação do homem. Inclusive um teólogo, Franz Delitzsch, ele diz que o Salmo 8 é um eco lírico de Gênesis 1, 27 e 28. Vou fazer a leitura aqui para nós conseguirmos contextualizar. Inclusive está aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A contemplação do salmista aqui, né, sobre as maravilhas do céu estrelado, faz ele perceber, em comparação, essa pequenez, essa insignificância do homem, né? Então, Deus atribui ao homem uma posição exaltada sobre a terra, tendo lhe dado domínio sobre o restante da criação. Então, o que a gente pode pensar aqui? Que isso é de se admirar mais do que o próprio céu. Mais do que essa beleza que o salmista está vendo aqui, isso se admira mais do que isso, porque é uma coisa incrível. Que Deus criou o homem dessa maneira, que o homem foi exaltado dessa forma, apesar de ele ter pecado, de ter incorrido justamente naquilo que o Senhor havia proibido, né? Ainda assim Deus não deixa o homem perder essa imagem. É dito aqui: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aqui é uma diferenciação, ou uma não concordância entre os tradutores e comentadores, né, das Escrituras, quanto à tradução dessa palavra, que é Elohim. Geralmente a gente sabe que Elohim significa Deus, é a tradução mais tradicional para ela. Mas alguns traduzem ainda Elohim como anjos, ou como seres celestiais. E há tradições das Escrituras, justamente, que tornam aquele verso:
Fizeste, no entanto, por um pouco, né, é menor do que Deus, colocando anjos ou seres celestiais para tentar, de alguma maneira, né, tornar esse contexto um pouco mais adequado, porque de fato é estranho a gente pensar isso, de que o homem é só um pouco menor do que Deus. Mas eu acredito que é somente uma questão de perspectiva. Por quê? O salmista está falando acerca da criação. Ele fala acerca de tudo que Deus criou e fala acerca da criação do homem especificamente. Mas o homem ele é criado, é colocado por Deus como um pouco menos do que ele próprio. O que o salmista está querendo se referir aqui não é que o homem é um Deus, de fato, que nós somos perfeitos, né? Que nós temos esse tipo de poder que o Senhor tem. Mas dentro da nossa esfera de atuação nesse mundo, em comparação com tudo que é dito pelo salmista anteriormente, nós temos sim um tipo de domínio, um tipo de soberania restrita e relativa que se compara àquela que Deus tem sobre toda a humanidade. Então, Elohim, o sentido mais comum de fato é Deus. Então entendemos que essa tradução está correta. Não teria como comparar isso com anjos, porque os anjos não têm domínio sobre as obras das mãos de Deus, assim como os humanos têm. Pode falar, Pedro. Bom, acho que aí mostra a imagem e semelhança de Deus. É nesse sentido, novamente. Exatamente. Exatamente. E justamente por isso, Pedro, entendermos que essa relação entre o homem e Deus, e não entre o homem e anjos, porque os anjos são menores, né, nessa escala, e eles não foram criados à imagem de Deus, pelo menos as escrituras não nos dizem isso, né? Elas em momento algum falam. Por que a gente consideraria os anjos mais elevados do que seres humanos, sendo que nós, seres humanos, fomos, de maneira literal, conforme as escrituras dizem, criados à imagem de Deus, né? Então é mais um texto que realmente ecoa aqueles ensinamentos de Gênesis 1, nos mostrando que nós somos criados à imagem de Deus, mas mais do que isso, irmãos, às vezes a gente pensa assim, né? Que nós possuímos a imagem de Deus. E talvez esse caráter de dizer que nós possuímos a imagem de Deus, ele seja um pouco limitado. Na verdade, nós somos a imagem de Deus. A nossa identidade é essa. Embora o pecado, mais uma vez, temos repetido isso de maneira, enfática aqui ao longo de toda a aula, porque isso faz parte dessa doutrina. Embora o homem tenha caído em pecado, nós continuamos sendo a imagem de Deus. Ainda que de maneira um pouco deformada, mas não absoluta. Então, o salmista, nosso autor inspirado por Deus aqui, em Salmo 8, diz que o homem foi feito somente um pouco menor do que Deus, nos lembrando lá das palavras de Gênesis 1, a respeito da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, e como bem lembrou nosso irmão Pedro. Então, isso que vai ecoando tudo aquilo que nós vimos, né, os versículos que afirmam que Deus deu ao homem domínio sobre todas as obras das mãos do Criador, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, por fim, irmãos, em suma, resumindo, a descrição do homem que emerge do Salmo é semelhante à esboçada em Gênesis 1, 27 e 28. O homem é a mais elevada criatura feita por Deus, um verdadeiro portador da imagem de Deus, que é apenas um pouco menor do que Deus, e a ele foi sujeitada toda a criação. Tudo isso é verdade, apesar da queda do homem em pecado. Assim, concluindo, de acordo com o Antigo Testamento, com todas as passagens que vimos aqui, o homem ainda traz em si a imagem de Deus. Irmãos, só uma palavrinha final. A grande dificuldade para a compreensão de alguns pontos acerca da antropologia e também de outras áreas da teologia é a gente conseguir conjugar uma doutrina com a outra. Então, assim, eu já conversei pessoalmente com crentes que diziam o seguinte: não, porque o homem caiu, o evento da queda afetou de maneira absoluta o homem. De maneira que o homem não consegue de maneira alguma fazer algo de bom, e ele não tem mais essa imagem de Deus, essa imagem foi aniquilada.
por conta de seu próprio pecado. Né? E daí a gente tem um outro extremo aqui. As pessoas que dizem que o pecado, enfim, não afetou a natureza humana e que o homem ele sempre foi bom e sempre continuará sendo bom. Sem ligar essa bondade, essa capacidade de fazer coisas boas ao aspecto criacional do homem, ao fato do homem ter sido criado por Deus e a imagem dele. Então são dois extremos, e o que nós vemos nas Escrituras é justamente isso, irmãos. O homem foi criado bom, ele foi criado puro, ele foi criado santo, imaculado, mas há toda uma ordem, uma lógica aqui, quando o homem incorre no pecado, naquilo que ele não deveria fazer, e foi justamente o que ele faz, justamente o que ele fez. A queda então tira essa capacidade do homem de ser puro, de ser santo, antes que ele encontre Cristo. Então Cristo vem para restabelecer tudo isso. E na nova vida que teremos, seremos novamente santos, como já falamos. Então temos que conjugar todas essas coisas para não sermos extremistas, a um ponto de dizer que o homem é totalmente depravado, ou dizer que o homem é totalmente bom e que ele não precisa da obra de Cristo. A obra de Cristo, na verdade, ela ganha valor quando nós olhamos para a natureza humana. Quando nós olhamos para a natureza humana sob essa perspectiva, nós também encontramos uma lógica. Porque se o homem fosse absolutamente depravado, se ele já não tivesse mais essa capacidade de refletir a Deus, não haveria salvação para o homem. Ele seria uma besta fera por aí, ninguém conseguiria fazer nada pela vida dele. Estaria condenado, o pecado teria condenado o homem absolutamente naquele momento. Mas isso não faz justiça ao que as Escrituras nos mostram, irmãos. Há toda uma obra redentora de salvação, como vemos em Gênesis 3, a promessa do descendente que viria, e é Cristo que vem. E como, salvo engano, 1 Coríntios 15, se eu não me engano, diz que se por meio de um homem o pecado entrou no mundo, por meio de um homem o pecado sairia também. É Cristo, Adão e Cristo sendo representados aqui. Essa é a equação que nós temos aqui, tentar conjugar de maneira conjunta essas doutrinas, para a gente não entrar nesses extremos. Pastor, por favor. Nós temos, só para tentar aí esclarecer um pouquinho o termo que você usou, nós temos a doutrina da depravação total. Nós cremos na doutrina da depravação total do homem. Não é? E você usou aí o termo dizendo que o homem não é totalmente depravado. Então, só para... Você usou esse termo nesse contexto de mais diferença. Então, só para a gente não confundir, não é, as coisas. De fato, o homem, com o pecado, ele é totalmente depravado. Em que sentido? Em que ele não consegue chegar a Deus. Ele não consegue se salvar, ele não tem autonomia, ele não é perfeito, enfim, ele é totalmente depravado, ele mostra os seus delitos e pecados, ele não tem condições mais de voltar para Deus. Então, a questão que você colocou aí da imagem, então nós temos a imagem de Deus, somos criados à semelhança, continuamos com ela, só que essa imagem está ofuscada agora. Não é? E nós também precisamos de Cristo para refletirmos a imagem do Senhor perfeitamente depois. Mas hoje ainda refletimos, mesmo que ofuscadamente, a imagem de Deus. Mas é só para essa questão dos termos aí, depravação total, a imagem ofuscada, para a gente... Confunde, né? Não confundirmos aí. Eu acho que até na próxima aula, ou daqui a 2 aulas, né, a gente vai ver sobre isso. A diferença entre essa depravação total, que essa é uma doutrina que nós assinamos embaixo, aí, entendemos que é bíblica, e essa depravação absoluta. Até Calvino fala acerca disso, e é muito interessante. Na sequência a gente vai abordar isso. Por favor, Gabi. Uma ilustração que meu pai sempre usava, quando ele falava sobre a questão da imagem, nós somos um espelho. Né? O espelho, ele reflete algo, mas não é Deus.
Vamos dizer, você coloca o espelho em frente a qualquer objeto, né? Ele vai estar refletindo aquele objeto. Coloca uma flor, ele não é a flor, ele vai estar refletindo a flor. Então, nós somos a imagem de Deus, nós somos espelhos, né? Nós refletimos a Deus, mas nós não somos Deus. E o pecado, ele sempre falava assim, o pecado é como se viesse com alguma sujeira e dominizasse tudo. Ele consegue refletir, né, a Deus ainda, mas está todo manchado. É Cristo que limpa esse espelho. Ainda não somos limpos completamente, mas ainda refletimos. Eu acho essa demonstração bastante válida, né? Nós não deixamos de ser a imagem, que é o que nós temos, né? Nós não deixamos de ser o espelho de Deus, mas nós estamos completamente manchados pelo pecado. Legal. Ilustração bem interessante. Oi, minha irmã, fica à vontade. Também isso que eu ia falar do Efésios 2, né, que o pastor falou, era exatamente o que eu ia comentar. Porque a nossa inclinação é completamente pecado. Então, a pessoa não está feliz. Então, Sim. tem que admitir isso assumir. Porque essa é a grande diferença e até sutil, né? Diante de outras irmãos que defendem a palavra. E eu entendo também que todo o benefício que Deus já preservou em nós, na sua imagem, são os dons que o Senhor nos deu e a gente usa ou para a glória nossa ou para a glória do Senhor. Em relação à palavra que diz que o mundo jaz no maligno, e a minha tese também fala sobre o príncipe desse mundo, né? Então a gente vive nessa esfera ou na esfera da glória de Deus, uma vez que os somos. Sim. Boa contribuição, irmã. Certamente. Tudo isso que foi falado, irmãos, está de acordo com o que a gente tem exposto aqui, né? De fato, é uma complexidade quando a gente para olhar aqui, né? E é um assunto, às vezes, espinhoso, né? Porque nós, como calvinistas, temos uma visão totalmente divergente do que outros posicionamentos terão, né? Só que, às vezes, quando a gente fica um pouco no raso, a gente nunca entra nesses pormenores aqui acerca da antropologia, da criação do homem, de temas tão importantes, né? Mas, com certeza, tudo isso que os irmãos falaram complementa aqui o que nós dissemos e esperamos que na sequência a gente possa abordar cada um dos temas. Obrigado. Fazer uma oração, irmãos. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por Tua palavra, Deus, por ensinamentos tão preciosos que vêm da Tua palavra, Pai. Não são de homens, não são de filosofias, não são de coisas criadas pelo homem, mas são diretamente da Tua revelação, Deus. Da Tua revelação feita a nós por meio das Escrituras. Por favor, Pai, nos ajude a entendermos mais essas doutrinas, visto que elas são importantes para o nosso crescimento, para a nossa conduta, para a nossa fé, para a nossa prática. Abençoe, Pai, também o nosso culto na sequência, por favor. Traga os irmãos em segurança para a igreja, esteja no controle de tudo, ó Deus. Assim nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.